Eu cheguei aqui hoje e eu não estava aguentando ficar em pé. Uma dor insuportável aqui, não conseguia, e minha mente começou a passar rápido. Meu Deus do céu, como que eu vou ministrar? Eu tenho que falar com o pastor se eu posso ministrar sentado. Isso passou na minha mente. Mas eu falei, peraí, eu tenho um Pai poderoso, aleluia. E eu fui para ali, para a salinha, e comecei a orar, e eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui, porque Deus é o Deus que cura. Amém? Deus é fiel. Deus é poderoso. Aleluia. Irmãos, nós vamos, nessa manhã, saber que, como é bom, irmão, saber que a nossa igreja tem avançado, tem crescido, né? Isso é uma grande bênção. E você pode ter certeza que só vai melhorar, amém? Só vai melhorar. E isso não é um jargão. Ela só vai melhorar mesmo, porque a palavra nos garante que ela só vai melhorar e ela só vai brilhar cada dia mais. A palavra do Senhor fala que nós somos como a luz da aurora, nós brilhamos cada dia mais. E ela só vai brilhar mesmo, mais e mais e mais, quando você praticar o fruto. Que é o que nós estamos falando neste mês de janeiro, sobre o fruto do Espírito, as obras da carne, o de andar no Espírito. Nós estamos falando sobre isso nesse mês de janeiro. E hoje pela manhã eu quero falar com você do fruto também, de duas características desse fruto do Espírito. Deixa eu colocar o nosso cronômetro aqui, para não ter problema, né, irmãos? Que nós vamos falar sobre fidelidade e longanimidade. Eu tive que treinar a falar longanimidade, que a língua embolava, irmãos. Então, longanimidade é paciência, tá? Para você que não sabe. Então, fidelidade e longanimidade. Amém? E eu queria que você abrisse lá em Salmo 33, 4. Vamos começar com esse texto. Salmo 33, 4. Tenho certeza que nós vamos chegar num bom lugar nessa manhã. Salmo 33, 4, eu peguei na versão NVI, diz o seguinte: pois a palavra do Senhor é íntegra. A palavra íntegra no grego é a palavra iachar, que significa justa. Então a palavra do Senhor é justa, Ele é fiel em tudo o que faz. Aleluia! Deus é fiel, irmãos. E a palavra ela não está garantindo que Ele é fiel só em algumas coisas, mas Ele é fiel em tudo o que faz. Amém? E aí fica uma perguntinha para nós nessa manhã. Se Deus precisasse dizer ou perguntar para nós, se nós temos sido fiéis em tudo, o que diríamos a Ele? Será que nós temos sido fiéis a Ele? Isso é só uma pergunta para a gente meditar, você não precisa responder não, tá? Será que nós temos sido fiéis a Ele? Porque nós cantamos aquela música, acho que aqui nem sei se já cantou, é da minha época, então às vezes a gente acha que já cantou aqui, mas é a música que a gente já cantava. A gente cantava, a tua fidelidade dura para sempre. Porque a fidelidade dele dura para sempre. Mas será que a nossa fidelidade tem durado? Será que a nossa fidelidade tem sido constante? Será que a nossa fidelidade ela tem durado pelo menos uma semana? É algo para nós refletirmos. Sabe, irmãos, eu não estou aqui para te condenar ou para te falar, te julgar nessa manhã. Não, não é isso. Eu não estou aqui para isso. Até porque antes de trazer esse estudo para você nessa manhã, eu também fui ministrado. Deus também falou comigo. E eu não conheço todo mundo ainda. Eu não conheço todo mundo. Mas Deus, aquele que é fiel, conhece o seu coração. Aquele que é fiel conhece o seu coração. E se Deus colocou esse tema, irmãos, no coração do pastor Bruno,
é porque tem algo que precisa ser passado para a igreja. É algo que precisa ser passado a nós. Porque a fidelidade, irmãos, é uma das qualificações que deve existir na vida do crente. E é uma qualificação que ela não tem que ser feita só aqui dentro da igreja. Porque aqui dentro da igreja é muito fácil ser fiel. Mas a fidelidade ao Senhor, ela precisa ser principalmente quando saímos por aquela porta, no nosso dia a dia. Aí que ela precisa ser praticada. A fidelidade, ela precisa ser uma das grandes virtudes aqui no nosso meio. É o que ela precisa. Eu sei que talvez ela possa estar esquecida por alguns, mas essa é a essência do que é ser cristão, ser fiel. Amém? E é justamente por isso que essa essência da fidelidade, ela foi implantada dentro de nós. Para que ela foi implantada? Justamente para que ela possa exalar. A fidelidade, ela tem que exalar em nós. Sabe, irmãos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos talvez não tenham pregado sobre isso. Talvez com medo de afastar as pessoas, de colocar medo nas pessoas, mas Jesus está voltando. E nós não estamos aqui para querer ministrar algo que nós queremos ouvir. Nós estamos aqui para ministrar algo que nós precisamos ouvir. E o que nós precisamos ouvir é a palavra do Senhor. É a palavra dEle. E a palavra dEle diz que Ele voltará. Amém? E se Deus trouxe esse tema, nesse mês de janeiro, nesses dias, é porque Deus tem pressa, irmãos, para que sejamos fiéis. Deus tem pressa disso. A fidelidade, ela é tudo em nossas vidas. A fidelidade é coisa de Deus, não é coisa do diabo. Tanto é que o diabo foi expulso lá do céu justamente por infidelidade. Por querer ser maior que Deus. Mas a fidelidade é coisa de Deus. Repita comigo. A fidelidade é coisa de Deus. É coisa de Deus. Significa, irmãos, que Deus não desiste. Aleluia. Significa que Ele não vira as costas. Significa que Ele não abandona os seus filhos. Amém? E da mesma forma, Deus, Ele espera essa fidelidade de nós. Deus espera essa fidelidade dos seus filhos. Tem filhos de Deus aqui nessa manhã? Aleluia. 1, 2, 3, 4. Tem mais ou só os 4? Aleluia. Pois é, Deus espera a fidelidade de você. Deus espera a fidelidade de você. Precisamos ser fiéis. Precisamos viver a fidelidade com Deus. Aleluia. Abra comigo lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2. Segundo Timóteo 2, de 11 a 13. Todos acharam? Diz o seguinte a palavra do Senhor: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? O texto aqui ele é claro que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Deus, Ele não muda por causa de nós. Nós é que devemos mudar por amor a Ele. Nós é que precisamos mudar por amor a Ele. Eu não gosto muito que algumas pessoas às vezes falam isso. Então, Raulney, não o senhor Raulney, está dizendo nessa manhã, eu não gosto muito de um termo que algumas pessoas usam para algum cristão que é nascido de novo, que às vezes não está andando em fidelidade, e às vezes começam a julgar ela. Ah, aquela pessoa ali nunca foi crente, não. Ela só está revelando o que está dentro dela.
ele não é crente, não. Isso aí agora que ele está revelando mesmo. A pessoa nascida de novo e muitas vezes as pessoas julgam isso. Isso não pode ser uma verdade, irmãos. Isso não é uma verdade. Porque a pessoa que nasceu de novo, que está andando infiel, com certeza é porque ela não está alimentando a palavra. Ela não está renovando a sua mente com a palavra. Porque se você sabe, ou se você não sabe, e se você não sabe, o conhecimento está chegando na sua vida nessa manhã, que quando nós nascemos de novo, quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador na nossa vida, o que foi recriado, o que foi feito de novo é o nosso espírito. É o nosso espírito. A nossa carne e a nossa mente, ela continua a mesma. Ela não nasceu de novo. A pessoa continua com o mesmo corpo e com a mesma mente que ela sempre teve. E com isso a nossa carne, ela vai desejar ter as mesmas atitudes que tomava antes de nascer de novo. Ela vai querer tomar sempre. A nossa carne vai querer também ter os mesmos pensamentos que possuía antes de ser salvo. Um ladrão, se um ladrão ele se converte, se ele nasceu de novo, ele se torna filho de Deus, amém? A palavra nos garante isso em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse ladrão, ele passou a ser filho de Deus. E com isso foi implantado dentro dele a fidelidade. O fruto da fidelidade. Agora, se ele não buscar a santificação, se ele não renovar sua mente com a palavra, o seu corpo e a sua mente, elas vão querer as coisas da velha natureza. Elas vão querer. Pode ser o ministro mais bem conceituado, irmãos, que estiver aqui ministrando para nós, se ele não renovar sua mente com a palavra, a sua carne vai gritar. A sua carne, ela vai gritar. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 12, 1, 2, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, deixando a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Raoni, mas às vezes eu nem sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, porque aqui está qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Porque, irmãos, eu repito, se alguém pode já ser salvo, irmãos, ele pode ser salvo. A sua carne ainda deseja pecar. Ela vai desejar pecar. Se eu te assustei nessa manhã, mas é a verdade. Ela sempre vai desejar querer pecar. Não foi à toa que Paulo disse para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo. Por quê? Porque eu creio que até o ego de Paulo, irmãos, ele queria fazer coisas erradas. Porque caso contrário, ele não teria necessidade de submeter o seu corpo ao seu espírito. Então é uma coisa, Raoni, meu Deus do céu, o que eu vou fazer então? Diante do que você está falando, eu vou renovar a minha mente com a palavra. Eu vou me encher das coisas de Deus. Eu vou me encher das coisas de Deus. Como que eu vou encher? Lendo a palavra, tendo devocional com o Senhor, lendo livros. Irmãos, vira e mexe, o pastor está aqui apresentando livros. Não é para vender, não. É para o seu crescimento. Porque quem não lê, não cresce, irmãos. Mas aí eu vou sair do culto, vou ali no Verbo Shop, dar uma olhadinha. Gente, eu quero esse livro, eu vou ler esse livro. Quando está R$ 29,90, oh, rapaz, eu vou querer o ser, mas mês que vem eu vou, que eu estou apertado agora. Mas aí ele sai da igreja, vai lá e compra um sanduíche de 35. Mas você prefere encher a pança do que investir no seu crescimento. Então nós precisamos, irmãos, alimentar, nós só vamos encher das coisas de Deus, é lendo a palavra, é lendo livros, é orando em outras línguas, é jejuando, é exercendo o fruto. É exercendo o fruto, irmãos. Coisas que nós já estamos careca de saber, irmãos. Coisas que nós já estamos ouvindo aqui constantemente. Constantemente nós temos ouvido aqui no Verbo, mas não colocamos em prática.
não colocamos em prática, e nós não adianta, irmãos, nós queremos um 2026 diferente, praticando coisas velhas. Não adianta nós queremos um 2026 diferente, irmãos, praticando infidelidade. Ah, Raoni, mas que palavra dura. Hoje é domingo. Hoje é domingo, vai usar essa palavra. Irmão, se alegre se você estiver sendo confrontado. Porque Deus está falando com você. Amém? Procure estar num lugar que você vai ser realmente confrontado pela palavra, irmãos. Procure estar nesse lugar. Não procure estar num lugar que eles vão ajeitar a Bíblia à sua vida. Não, nós que precisamos ajeitar a nossa vida à palavra. Nós é que precisamos disso. E em Gálatas 5:22, a palavra do Senhor diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que é gentil, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que nós acabamos de ler aqui? Nesses frutos, a fidelidade que está nessas características é o que compõe o fruto do Espírito. O que eu quero trazer aí nessa manhã para você? Que sendo um fruto, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser aperfeiçoado, porque ele é um fruto, amém? E frutos crescem, O melhor exemplo de fruto do Espírito, você já deve ter ouvido em algumas ministrações aqui, quem já fez Casados para Sempre sabe dessa dinâmica, é a mexerica. É a melhor para explicar o fruto do Espírito, porque é um fruto. E dentro desse fruto estão lá as características desse fruto, as virtudes desse fruto, que é o que nós acabamos de ler aqui. E aí, você vê que a mexerica, nem todos os gomos são do mesmo tamanho. Uns são pequenos, outros são maiores. Né? Era bom se todos fossem grandes, mas tem uns menorzinhos. Então, ali você pode trazer para a nossa vida algo muito interessante, porque o fruto do Espírito, as características dele, elas podem ser desenvolvidas na nossa vida. Os gomos representam esses frutos. Aí, por exemplo, o seu domínio próprio talvez está um gominho pequenininho, o seu amor já está com um frutão grandão, né? A paciência está pequena, né? O amor está grande, e eles podem ser desenvolvidos. Por isso que eu uso esse exemplo da mexerica. E como que nós vamos fazer que esses frutos cresçam? É o que nós estamos falando aqui, se alimentando da palavra, praticando os frutos, e justamente do fruto que nós estamos falando nessa manhã aqui, exercendo fidelidade. Essa fidelidade, irmãos, é fiel a Deus, mas não é só fiel a Deus, é fiel ao seu pastor, é fiel à sua liderança, é fiel aos seus irmãos, é fiel à visão dessa igreja, fiel nas finanças. Então, são várias fidelidades que nós temos que ter, porque não adianta, irmão, eu falar que eu sou fiel numa coisa, mas eu não sou em outra, porque está tudo entrelaçado, entende? Não tem como, nós temos que ser fiéis em tudo. A pessoa diz, eu sou fiel, mas aí o pastor te chama para algo, e você não fala nada, não justifica nada, manda lá no WhatsApp alguma coisa para você responder que ele precisa saber, você não responde, e você fala que é fiel a Deus. Não tem como, irmãos, porque tem pessoas, irmãos, crentes, que às vezes ficam criticando outras denominações que não são evangélicas. Muitas vezes falam, mas aquele pessoal lá não é fiel, não. Aquele pessoal lá é idólatra, não é fiel, não. Irmãos, vai falar de fidelidade com eles. Eles podem não ter o conhecimento da palavra que nós temos, mas vai falar de fidelidade com eles, porque eles são fiéis à causa deles. Eles são fiéis à causa deles. E nós que conhecemos a palavra, deixamos de praticar a fidelidade. Sendo que nós é que deveríamos fazer a diferença. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que nós somos sal da terra, amém? Então é nós que deveríamos fazer a diferença. Então, quanto mais eu vou praticando a fidelidade,
Logo, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo em mim. Por quê? Porque ela é um fruto. E como fruto, eu vou repetir, ele pode ser aprimorado, ele pode crescer. Por quê? Porque o fruto não nasce maduro. O fruto não nasce pronto para comer. Ele nasce pequenininho, uns botãozinhos, depois ele vai desenvolvendo, vai crescendo. E é justamente por isso que a Bíblia chama de fruto. Amém? Você que está aqui nessa manhã, eu vou te dizer algo, que você talvez não está andando em fidelidade na totalidade. Talvez esteja sendo infiéis em algumas coisas. Eu vou te dizer algo, não é o fim para você. Não é o fim para você. Você pode, a partir de hoje, decidir a partir de hoje, desenvolver esse fruto. Para quê? Para que ele cresça, para que você possa ouvir naquele dia, quando o Senhor vier te buscar e olhar para você e falar: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Irmãos, isso não significa que nós vamos ser perfeitos, não. Não tem como. Mas nós podemos sim amadurecer na fidelidade do tipo de Deus para que ele comece pelo menos a brotar. Começar pelo menos a aparecer. Se você nasceu de novo, irmão, se fez de Jesus o seu Senhor e Salvador de sua vida, a fidelidade dele está dentro de você. Ela está dentro de você. Você não precisa orar: ah, Deus, me dá mais fidelidade. Aí eu vou falar Deus falando para você: não, beleza, filho, já está aí. Fidelidade está aí. Deus, eu serei mais fiel ao Senhor. E aí Deus vai falar para você: beleza, filho, eu espero isso de você. Senhor, me ajuda a ser fiel. Filho, eu já te dei o meu Espírito Santo. É para te ajudar mesmo, é justamente para te ajudar. O que nós precisamos, irmãos, é praticar a fidelidade. É praticar coisa que já está dentro de nós. E ela vai se desenvolver. Amém? Eu quero deixar isso fixado na sua mente nessa manhã. A fidelidade que Deus colocou dentro de nós é um fruto. Amém? É um fruto. Abra comigo lá em João 15. João 15, de 1 a 7. Você está aprendendo algo nessa manhã? Amém. João 15, 1, 7 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançando no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, praticando a palavra do Senhor, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Amém? A palavra do Senhor é clara aqui, que se nós permanecermos na videira, quem que é a videira? Jesus, daremos muitos frutos. Amém? Logo, ele fica claro, irmão, que se um cristão não está sendo fiel, é porque ele não está permanecendo em Cristo. Ele não está permanecendo, mas isso não é a natureza dele. Entende? Não é a natureza dele. A natureza de quem nasceu de novo é para ser fiel. É para ser fiel. O que acontece de muitos irmãos serem fiéis, irmãos, é porque ficam ocupados com tantas coisas, com tantos assuntos do mundo, irmãos. E deixamos de quê? De nos nutrir na videira, que é Jesus. E como que nós vamos receber esses nutrientes? Mediante comunhão com o Senhor, mediante comunhão com a palavra. É estar, irmãos, conectado. Conectado na videira. É como um celular simples, né? Que sem ele estar conectado na tomada, uma hora a bateria vai acabar.
nós temos que estar conectados na videira. Porque se nós estivermos conectados, irmão, a nossa bateria acaba. Ela acaba e nós começamos a viver mais carnais. Irmãos, não tem como nós vivemos, nos alimentarmos somente através de nutrientes que é liberado no domingo. Não tem como viver apenas de nutrientes do domingo. Não tem como. É notório, irmão, quando nós deixamos de alimentar durante a semana, como que a gente começa a ficar mais carnal. Esse alimento, esse nutriente, ele tem que ser constante. Nós temos que receber ele sempre. É por isso que o Senhor diz, para nós buscarmos as coisas de Deus em primeiro lugar. Para quê? Para nós recebermos esses nutrientes, para nós manifestar justamente o fruto do Espírito. Amém? Paulo, ele fala lá em Gálatas 5,16, ele fala para os Gálatas, digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Tem pessoas que acham, irmãos, que andar no espírito é só viver no repleplé, é só dar carreira, é andar em outra dimensão. Tem pessoas que acham que andar no espírito é isso, irmão, mas andar no espírito, essa revelação foi maravilhosa que eu recebi, que o pastor ministrou aqui, andar no espírito é o resultado de você andar no fruto do espírito. É o resultado, ou seja, quando eu pratico o fruto do Espírito, no nosso caso dessa manhã, a fidelidade, logo eu estou andando no Espírito. Simples, né? Simples. E Paulo, ele faz um alerta, quando ele fala isso para nós andarmos no Espírito, no versículo 16, já no 19 ele fala, no 16 ele fala, andar em Espírito, e lá no 19 ele fala, sabe por quê? Porque as obras da carne, elas são conhecidas. E são prostituição, impureza, idolatria, e por aí vai. Né? Paulo está nos ensinando, irmãos, que se você não andar no Espírito, ou seja, não praticar o fruto do Espírito, as obras da carne vão se manifestar e vão querer dominar a sua vida. Pratique o fruto. Você que está aqui na manhã, pratique o fruto, e você vai estar andando no Espírito. E não é só a fidelidade e paciência, que nós vamos estar falando rapidamente também aqui. Mas é nos 9 que nós temos que andar. Deixa eu te dizer algo, se alguém está sendo infiel com você, seja fiel com ele. Seja fiel com ele. Sabe por quê? Porque quem tem o fruto, que quem nasceu de novo, ele não leva em conta o mal que te fizeram. Está lá em Romanos 13:10. Não leve em conta. Você que tem o fruto, não leve em conta. Então, se ele for infiel com você, seja fiel com ele. Mas se a pessoa não é salva ainda, ela não nasceu de novo, e ela foi infiel com você, ande em amor com ela e seja fiel. Raoni, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas é difícil quando você tentar andar com o seu amor natural, com o amor humano. Mas Deus não te chamou para andar com esse tipo de amor. Deus mandou te chamar por você amar com o amor dele, o amor que foi derramado em Romanos 5,5 no seu coração. É com o amor dele que ele mandou te chamar. Marcos 12:31 fala, ame o seu próximo como a ti mesmo. Deus não está falando para você amar com o seu tipo de amor. Não é com o seu tipo de amor. Porque o seu tipo de amor, muitas vezes, busca os seus próprios interesses. Mas o amor do tipo de Deus, esse não, irmãos. Esse não, esse amor que Ele está mandando você amar. Irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas com o amor do tipo de Deus. Com a ótica de Deus. Sabe como que você vai olhar com a ótica de Deus? Assim, irmão, ó. Aleluia. Ótica de Deus. Eu te amo, meu irmão. Esse amor não dá não, é com esse aqui. É com amor. É a luz da palavra. Aleluia. Com esse tipo de amor, irmão, você vai conseguir amar. Aleluia. Com esse tipo de amor você vai conseguir amar. Porque é o amor dele que Ele está nos chamando. Agora, se a pessoa já é crente, a receita é a mesma. Ande em amor e seja fiel com ela. Olha, mas ela já nasce de novo. Você está falando aí que ela já tem um fruto. Como é que ela está fazendo isso? Talvez o gominho dela da fidelidade está pequeno, irmãos. E ele precisa desenvolver.
Esse fruto, ele precisa desenvolver. Andar no Espírito não diz respeito à pessoa, diz respeito a você. É nós que temos que andar em Espírito com ela. E ela para com você, mas aí é ela lá, não é você. Se preocupar, tem que me amar também. Não, é você amar ela. Irmãos, infelizmente, eu não tive a oportunidade de nascer num lar evangélico. E meu pai, muito fanático com futebol, resolveu torcer para o Galo. Ainda bem que escolheu o time certo, né? Brincadeira. E ele muito fanático, ele é ainda, né? Aí, me levou junto. Eita, trem, me levou junto. E aí, me levou junto. E se tinha lá, irmãos, todo jogo eu estava lá. Se era Atlético e Unidos do Brejo, eu estava lá. E o pessoal falava, esse é torcedor fiel. Esse é. E meu peito estufava. Eu sou mesmo. Aqui é Galo, filho. Falava. Esse é torcedor fiel. O pessoal falava, irmãos. O pessoal falava. E aí meu pai, mas aí eu cheguei um momento, falei com meu pai, pai, deixa eu falar com o senhor uma coisa. Pequeno, irmão, adolescente. Eu sou atleticano. É porque eu sou atleticano, tá? Não é porque eu sou atleticano, não. Eu sou porque eu sou. E meu pai ria, irmãos. Ficava todo feliz com isso. Aí, quando ele reunia com os amigos, ele falava com maior alegria, meu filho lá. Ah, meu filho é atleticano. Ah, ele fala isso. Ou seja, meu pai transmitia aquela mensagem. Realmente eu consegui implantar nele o que é ser um torcedor. O que é ser um torcedor fiel. Eu consegui. Ele contava aquilo todo feliz. Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Deus implantou dentro de você fidelidade, irmãos. E nós devemos nos praticar e ter essa convicção e praticar do que é realmente ser um cristão fiel. Fiel, irmãos. Irmãos, eu era intenso de uma forma com as coisas de Galo, das coisas do mundo. Por isso que hoje eu não aceito ser menos com as coisas de Deus, irmãos. Eu não aceito, sabe? Seja fiel, irmãos. Decida ser fiel. Decida desenvolver esse fruto que está dentro de você. Amém? Bem rapidamente agora vamos falar um pouquinho de longanimidade. Estamos no tempo. Da mesma forma, irmãos, que fidelidade, a longanimidade, né, que é a paciência, também é um fruto que está dentro de nós. E também ele precisa ser praticado para quê? Para que ele se desenvolva, para que ele cresça. Amém? Então, abra comigo lá em Tiago 5. Tiago 5, 7. Diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Amém? Irmãos, talvez esse fruto da longanimidade, né, que é da paciência, seja um pouco mais difícil no nosso meio. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos as coisas muito rápidas, né? Queremos que as coisas aconteçam muito rápido. O mundo hoje exige isso. O mundo hoje fica nos provocando isso com as necessidades que vão surgindo. O mundo tenta implantar dentro de nós para que sejamos impacientes. É o que tem acontecido, tentando essa questão. Hoje, os filhos hoje já dominam as redes sociais, os celular, né? Fico olhando lá minha sobrinha, 4 aninhos, dedinho desse tamanhozinho, fazendo o celular assim, impressionante, né? Então as crianças, todo mundo já mexe na tecnologia. Hoje nós já queremos ouvir o áudio em 1.5, ou é só eu? Né? 1.5, tem gente que consegue ouvir no 2, eu já não consigo, né? Mas as coisas estão assim, então por quê? Porque as coisas estão sendo aceleradas, né? E às vezes até antes de ouvir o áudio já está respondendo. Eu era assim. Solange mandava mensagem para mim.
falou, você ouviu o áudio? Eu falei, ouvi. Mas você ouviu tudo? Tudo não, mas eu sei o que você queria falar. Não, mas não é isso que eu quis dizer. Aí eu quebrava a cara. Aí, a partir de hoje, eu ouço todo o áudio, sabe, irmãos? Eu ouço todo. Por quê? Irmãos, o tempo está acelerado, as coisas estão aceleradas. E esse texto de Tiago, ele fala dessa necessidade, nós sermos pacientes. E é interessante que ele faz uma relação com a plantação. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas. Quando eu li isso, eu lembrei lá do jardim que eu fiz lá em casa. Eu fiz não, mandei fazer, né? Mandei fazer um jardim e plantei lá uma sica. Quem conhece sica de planta, né? Ela aguenta muito sol, tudo, e ela é bonita, ficou lá. E eu fiquei todo feliz com o jardim. E aí foi passando o tempo, as folhas foram ficando amarelas. Falei, estou entendendo, aguenta sol, ué. Mas tem que molhar, né? Mas ficou, e aí a mulher que fez para mim, falei assim, aqui, olha a minha sica lá, porque ela não está legal, olha lá. Aí quando Rony, ela morreu, ué. Ela morreu, olha para você ver, está tudo amarelo. Ela precisa molhar. Eu falei, mas eu molho. Eu não molho todo dia, não, mas tem que molhar, ué. E ela secou, agora tem que pôr outra. Falei, não estou acreditando, essa sica é cara demais, tem que pôr outra, tem, não dá mais. E eu fiquei inconformado com aquilo. Aí eu chamei um outro jardineiro, um amigo meu. Chamei ele, eu falei, irmão, esse aqui tá, esse é crente, o outro não era. Não, era assim. Não, ela morreu as folhas, mas ela pode brotar. Eu vou arrancar essas folhas, arrancou, irmão, ficou nada. Nada. Falei, e agora? Vai arrancar esse miolo? Não, ela vai nascer. Ué. Falei, o quê? Mas não, isso aí vai. Você tem que molhar todo dia. Mas tem que ser com paciência. Não pode, uma hora ela vai nascer. Ela vai brotar. Falei, a mulher, a primeira falou que não. Ele falou que sim. Tá bom, aí foi eu, irmão. Todo dia lá. E eu ficava nervoso, molhando aqui, olha que tem. Mas tem, vai brotar, e passa dia, molhando. Passava os outros na rua, olhando para mim, irmãos. Esses caras estão molhando nada. Eu ficava numa vergonha, irmão. Eu falei, mas vou cumprir. E eu falava com o irmão, não nasceu, não tem que ter paciência, Raul. Calma, não é assim não. E aí eu continuei lá. Irmão, e no eco tem brotou? Irmão, quando brotou, eu fiquei igual menino pequeno. Liguei para o irmão, o negócio brotou mesmo? Brotou. Agora você tem que continuar, Raul. E é verdade que ela brotou. Essa história que eu estou contando para você já tem uns 10 dias, já está começando a ficar amarelo, porque não está molhando. Eu molhei só, irmão, só até brotar que eu molhei, fiquei feliz, parei. Olha para você ver que coisa. Olha, mas está lá. Então eu trouxe uma reflexão para a minha vida, irmãos. Nós queremos muitas vezes acelerar o processo. Muitas vezes acelerar esse processo, né? Não aguentamos esperar. Eu estava sem paciência, o trem nasceu. Agora já estou abandonando ele. Aí ontem, quando eu vi, foi ontem, irmão, que eu vi a amarelinha, eu comecei a tacar água de novo nela, sabe? Pequenininha, amarela. Falei, nem nasceu, já está amarelo. Né? Irmãos, nós devemos ter paciência, calma. Né? Porque Deus faz as coisas no tempo dele. É na forma dele, é na maneira dele. Né? Lá em casa, Solange, mesmo ela sendo tem um tempinho ainda. Sendo a formiguinha, eu era às vezes, para não dizer quase sempre, né, irmãos? Eu era um pouco acelerado, uma mistura de ansiedade com falta de paciência. E eu quero dizer algo que eu aprendi. A ansiedade provoca a impaciência, viu? E aí eu era muito assim, eu era um pouco acelerado para resolver as coisas, e ainda eu estou em processo, viu, irmãos? Estou em processo. Aí eu já queria pagar as contas muito antes de vencer. Eu já queria pagar para já ficar livre. O pastor me chamar para ministrar, eu já ficar nervoso no outro dia, já querendo preparar a ministração. Eu falei, não, já ficar nervoso, irmãos. Meu pai, que lá hoje ele precisa de cuidados, conta a mesma história 380 vezes, e eu já antecipava, na hora que ele estava falando, eu completava a fala. Como eu falei, irmão, eu estou em processo. Né? Mas ao invés de eu praticar o fruto da paciência, eu usava essa impaciência como desculpa. Falei, amor, isso não é falta de paciência, isso é proatividade. Eu falava com ela, proatividade. Ela falava, amor, calma, calma. Você já orou? Não orei, não. Então ora, amor. Aí eu orava, as coisas acalmavam. Irmãos, muitas vezes nós ficamos querendo ultrapassar uma linha que Deus estabeleceu. Nós ficamos querendo isso. Não tente ultrapassar os processos, irmãos. Não tente.
seja longânimo, amém? Seja longânimo, apenas confie na fidelidade do Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele já falou. Deus já estabeleceu, irmãos. Deus já liberou sobre nós que nós teremos uma vida abundante. Ele já liberou sobre nós que nós somos mais que vencedores. Ele já liberou sobre nós que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? E se Deus, Ele já fez tudo isso para nós desfrutarmos do melhor dessa terra, então calma. Calma, deixe que Deus conduza as coisas. Tudo, irmãos, tem um processo. Você já reparou quando tem o tempo da fartura? Porque tem o tempo da fartura. Tem o tempo da fartura. A gente não desespera. E aí, quando vai o tempo do processo, a gente fica desesperado. Fica impaciente. Calma. Quando nós queremos ajuda de emagrecer, para emagrecer, quem que nós procuramos? Nutricionista. Se nós queremos olhar uma coisa no dente, nós procuramos dentista. Cortar o cabelo, procura o Diego. Né? Fiz propaganda. Então a gente procura. Por que na hora de praticar o fruto da paciência, nós não pedimos ajuda ao Espírito Santo? Não é verdade? Nós precisamos, peça a Ele, procure Ele. Continue sendo fiel ao Senhor, confessando a palavra que as coisas vão acontecer, irmãos. Amém? Salmo 37:7 diz o seguinte: aquieta-te na presença do Senhor, espera nele com paciência. Salmo 125:1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Diante dessa verdade, irmãos, eu vou descansar. Eu vou dormir tranquilo, irmãos. Eu vou dormir tranquilo. Olha a continuação do texto de Tiago no versículo 8, ele fala, fortaleçam-se o seu coração. Ou seja, como que nós vamos ser pacientes? Confiando no Senhor e fortalecendo o nosso coração. O que significa fortalecer o nosso coração? Pense comigo, não é no nosso coração que gera o que vai realmente sair pela nossa boca? Então, quando nós guardamos, quando nós protegemos o nosso coração, irmãos, logo vai sair da nossa boca aquilo que é certo, aquilo que é correto. E, consequentemente com isso, Romanos 12:3, o Senhor fala que Ele derramou uma medida de fé sobre cada um de nós. Então, quando eu guardo o meu coração, quando eu começo a colocar para fora aquilo que eu creio, aquilo que eu confio, respeitando os processos, nós vamos andar pacientes. Nós vamos andar pacientes e as coisas vão acontecer. Amém ou é de mim? Amém, né? Eu vou finalizar, irmãos, com uma frase que um pastor disse. Eu achei muito interessante, ele falou assim: quando você começa a falar o que Deus fala, o tempo que irá se cumprir não importa, porque você esquece do tempo e começa a crer na fidelidade do Senhor. Amém? Ande no Espírito, praticando o fruto. Ande no Espírito, praticando fidelidade e longanimidade. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Amém? Você aprendeu algo essa manhã? Amém. Aleluia. Irmãos, feche seus olhos nessa manhã. Amém? Eu quero te dizer algo. Há frutos. Amém? Há frutos em você. Há frutos sendo desenvolvidos em você. Amém? O que nós precisamos, irmãos, é apenas permanecer na videira. Talvez nós vamos ver apenas uns brotinhos nos galhos, mas não desanime, não. Não faz igual eu fiz com a Sica, não. Insista com ela, mas depois continue. Amém? Porque Deus tem frutos para desenvolver dentro de você. Amém? Você vai falar primeiro? Feche seus olhos, eu queria orar por você. Pai, eu te dou graças, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Pai, por essa palavra que nos instrui sobre o fruto do Espírito. E sabemos que essas 9 características, Senhor, do fruto, nós precisamos desenvolver ela a cada dia. E nós só vamos desenvolver elas, ó Pai, com a ajuda do Teu Espírito. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, Pai,
a ser fiéis ao Senhor, a ser fiéis em todas as áreas que precisamos, ó Pai, porque isso é algo que agrada o Teu coração, é algo para o nosso bem, Pai, é algo, Senhor, para que possamos desfrutar realmente o que é o melhor nessa terra. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma, com a longanimidade, Pai. Pai, as pessoas estão andando aqui impacientes, às vezes chutando o balde à toa, com estupim curto. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas. Que o Teu Espírito, Senhor, venha trazer a paz, o conforto que eles precisam. Pai, que a nossa paciência, ela possa ser desenvolvida dia após dia. E nós só vamos ver esses frutos sendo desenvolvidos em nós a partir do momento que nós praticarmos eles. Por isso, me ajuda, Senhor, me ajuda os meus irmãos, ajuda essa igreja, Pai, a manifestar esse fruto do Espírito, porque nós cremos, Pai, que nós continuaremos cumprir a carreira que o Senhor nos chamou. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor. Eu te dou graças e te louvo em nome de Jesus. Amém? Irmãos, aceite mais um minutinho, por favor. O irmão Lindão vai falar mais, cara. Bom dia, igreja. Você tem sido abençoado até agora? Glória a Deus, palavra poderosa, né, queridos? Irmãos, eu vou rapidamente dar um recadinho aqui para vocês sobre o nosso culto de missões. Vocês viram como é que a igreja está linda hoje, gente? A Brenda agora fazendo parte do nosso time de missões. Estamos avançando com um coração muito generoso. Nos deu essa ideia, veio cá, ontem a gente... nós passamos aqui, decoramos tudo para ficar tudo muito lindo, de uma forma bem intencional, para te lembrar mesmo, criar essa identidade visual no seu coração, na sua mente, que todo terceiro domingo de missões, todo terceiro domingo do mês é dia de missões, é dia de nós nos lembrarmos dos missionários que estão no campo. A nossa igreja nasceu numa missão missionária, amém? O apóstolo Bud, Mama Jane, você sabe toda a história. Daqui a pouco estaremos celebrando aí mais um dia verbo de missões, vai ser poderoso esse ano. Em nome de Jesus. Eu vou passar um recado muito importante agora, contar com o pessoal da mídia. Se retira aqui, por favor, queridão. Da nossa missionária Jussara, que está lá no Camboja. Então preste atenção que ela tem algo muito legal para falar conosco aqui. Eu sou a missionária Jussara, estou passando por aqui para trazer notícias para vocês. Eu sei que vocês estão comigo há muitos anos, investem na minha vida em oração, financeiramente, tendo contato comigo, enfim, eu trago as notícias, né? Aquilo que nós estamos focados no momento. Então, começamos o projeto Pequeninos, né? E o projeto está com 24 crianças no momento, 12 professores, e esse projeto tem mudado a vida dessas crianças. Em tão pouco tempo, a gente vê os pais falando que as crianças estão mudando e a família sendo alcançada por essas crianças. Esse é um dos projetos. O outro eu ensino a uma comunidade muito carente a fazer canetas personalizadas. E isso traz uma renda extra para eles, mostra que eles são capazes de fazer alguma coisa. E eles mesmos vendem as canetas e esse dinheiro parte para comprar material, parte vai para a própria comunidade, para aquelas pessoas que estão trabalhando juntos, desenvolvendo as canetas. E isso tem trazido também uma grande diferença, porque junto com isso vai a palavra de Deus. Né? E outra coisa que eu tenho feito é ensinado a líderes, a pastores, porque eu sigo um casal de pastor aqui no Camboja, um casal de pastor local, e eles são líderes de líderes. Então, viajamos para vários vilarejos, ensinando a esses pastores, ensinando a esse povo a palavra rema. Né? Eu ensino sobre fé, eu ensino sobre prosperidade, eu ensino sobre perdão, enfim, tudo aquilo que a gente aprende no rema, mas que também é necessário nessa nação. Então, esses pastores levam essa palavra para as suas igrejas e, consequentemente, essa palavra é espalhada dentro da nação. Isso é o que eu tenho feito, tenho focado ultimamente.
E, enfim, eu peço a vocês que orem por tudo isso, pelas crianças, pelos líderes, pelo projeto dessas canetas personalizadas. E, enfim, eu agradeço muito por tudo mesmo que vocês têm feito por nós, pelo carinho com missões, especialmente pelo Camboja. Como se diz aqui, para quem pouco. E seguindo. Aleluia! Glória a Deus. Você achou que ela orou em línguas no final, né? Os do fogo já estavam querendo correr aqui. Queridos, foram abençoados? Entenderam um pouco na íntegra, na prática aqui, como que as suas sementes, como que as suas orações, como que essa conexão espiritual e em prática tem impactado muitas famílias lá no Camboja? Então, glória a Deus, nós vamos continuar isso esse ano. E eu queria te inspirar nessa noite a fazer junto comigo seu momento de oferta para missões. Você que quer, nós vamos encerrar esse culto hoje de uma forma diferente, dando resposta a essa palavra relacionada a missões, relacionada ao Camboja, ofertando. Amém? Então nós vamos fazer esse momento com alegria. E você que quer, é só levantar sua mão, pegar seu envelope e nós vamos ofertar. Pode ser pelo QR Code também. Pedir o pessoal da mídia para colocar aí para nós, por favor. Aleluia. Então fique de pé no seu lugar, queridos. Já em ritmo de quase ir embora. Eu sei que você não está com pressa. Tem gente que queria ficar aqui o dia todo. Mas nós vamos fazer esse momento com muita alegria, ofertando. E depois que a gente ofertar aqui, você está liberado para ir para sua casa. Amém? Amém? Aleluia. Então vamos. Glória. Beleza. Aí na descrição, você for fazer o QR Code, escreva lá que é de missões, por favor. Só escrever missões na descrição, por gentileza. Obrigado. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, eu sou seu lar. Se no alto monte, profundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom, o Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha fonte e o meu coração, todos os meus dias estão em suas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Levante suas mãos, feche seus olhos. Pai, obrigado por esse dia. Nós abençoamos cada família aqui. Declaramos a tua paz, a tua longanimidade, a tua fidelidade, todos os frutos do Espírito, sendo como um alerta essa semana nas nossas vidas, para praticarmos com graça, com favor, porque temos uma ferramenta poderosa chamada Espírito Santo nos auxiliando todos os dias. Vão em paz, queridos. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. E glória.